Neste vídeo, eu irei apresentar uma forte objeção argumentativa e robusta à tese de David Ribeiro, na qual ele afirma e diz que as coisas são apenas naturadas, ou seja, são produtos de processos naturais, e não portadoras de uma essência. E em seguida, eu também irei apresentar através do canal Lógica na Mente uma refutação lógica extensa dessa tese. Eu então irei articular dados da metafísica, epistemologia, ontologia e também da filosofia da linguagem. Meu objetivo aqui é mostrar que a negação da essência da qual defende o ateu David Ribeiro conduz a contradições internas e à impossibilidade do conhecimento, do significado da realidade e da própria ciência. Preste atenção nessa formulação da tese que eu irei refutar. A tese anti-essencialista na qual defende o David Ribeiro afirma que, em linhas gerais, as coisas não possuem essência. Elas são resultados contingentes de processos naturais, ou seja, todas elas seriam naturadas. Na visão do David Ribeiro, não há o que algo é, apenas como algo funciona ou como ele se parece. Essa posição vai aparecer em versões como empiristas radicais, nominalistas, materialistas eliminativistas, pós-estruturalistas e naturalismos fortes. David, ele não sabe que a tese anti-essencialista é autocontraditória. Preste atenção. A tese ela vai pressupor aquilo que nega. A afirmação nada possui essência funciona como uma afirmação universal sobre a natureza do ser. Ora, se é universal descrever o que as coisas são, logo ele acaba atribuindo uma propriedade essencial à realidade quando diz ser desprovida de essência. Isso gera uma contradição performativa. Para negar essências, David, a tese precisa assumir uma essência ontológica da realidade. Portanto, o anti-essencialismo se autodestrói. Sem essência não há identidade, e a identidade em si já exige uma essência. Para que algo seja identificado como algo, precisa haver tanto critérios de identidade, quanto propriedades necessárias, quanto também uma continuidade ontológica. Se uma coisa não tem essência, não há diferença estável entre o que ela é e o que ela não é. Preste atenção nesses exemplos. O que faz um elétron ser um elétron? O que faz um humano ser humano? O que faz um triângulo ser um triângulo? Se a resposta for nada essencial, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Logo, toda distinção colapsa e o discurso de David se torna incoerente. Sem essência, David, a ciência se torna impossível. Nós sabemos que leis científicas pressupõem essências. A própria ciência vai afirmar regularidades, propriedades estáveis, comportamentos necessários. Mas leis só existem se entidades mantêm certas propriedades essenciais. David, se tudo é apenas fluxo sem essência, não há razão para repetição, não há causalidade confiável e não há previsibilidade. A ciência se torna apenas descrição contingente do passado, sem validade universal. Sem essência, a própria linguagem perde significado. Significado depende de estabilidade ontológica. As próprias palavras funcionam porque remetem a naturezas estáveis, distinguem classes de coisas. Se não existe essência, a árvore não se refere a nada definido. Humano não designa nada estável. A água não tem natureza própria. Mas então,
a comunicação se dissolve, verdade e falsidade perdem sentido, e todo o discurso vira jogo arbitrário. David acaba cometendo o erro de confundir essência com imutabilidade absoluta. Essência, David, é totalmente diferente de rigidez. Preste atenção. Alguns anti-essencialistas, como o próprio David Ribeiro, frequentemente atacam uma caricatura. Ou seja, eles enxergam a essência como algo imóvel, estático, metafísico demais. Mas, David, essência pode ser tanto dinâmica, teleológica, estrutural, quanto racional. Vou citar um exemplo. A essência de um coração é bombear sangue, mesmo mudando de forma. A essência da água é o H2O, mesmo em estados diferentes. Compreenda que a mudança pressupõe a essência e não a elimina. David, naturação não exclui essência. Entenda que naturado é diferente de desessencializado. Dizer que algo é naturado, ou seja, produzido por processos naturais, não implicaria necessariamente na ausência de essência e nem de uma redução total à contingência. Ao contrário, processos naturais geram formas estáveis, estruturas recorrentes e padrões necessários. A natureza produz naturezas. David, a essência é uma condição do conhecimento. Conhecer é aprender o que é. Epistemologicamente, conhecer algo é saber o que ele é, não apenas registrar aparências. Se não há essência, como o David Ribeiro afirma, não há conhecimento, apenas sensações. Não há verdade, David, apenas fluxo de dados. O anti-essencialismo radical reduz totalmente o conhecimento à impossibilidade. E agora, eu revelarei a contradição moral do anti-essencialismo pregado por David e por outros filósofos. Direitos humanos pressupõem uma essência humana. Sem uma essência humana, não há dignidade intrínseca, não há direitos universais, não há ética objetiva. Tudo vira convenção mutável. Não é à toa que, paradoxalmente, muitos anti-essencialistas defendem valores universais que sua própria ontologia destrói. David Ribeiro, a essência é inescapável. Qualquer discurso pressupõe essência. Para negar a essência, qualquer pessoa precisa de identidade pessoal, de uma linguagem significativa, de leis lógicas e de objetos estáveis de referência. Tudo isso, amigos, pressupõe uma essência. Concluímos então que a negação da essência é autorrefutante. Sem essência não há identidade. Sem identidade não há ciência. Sem ciência não há conhecimento. E sem conhecimento não há linguagem. Sem linguagem não há discurso, nem mesmo o discurso anti-essencialista. Portanto, as coisas não são apenas naturadas, elas são portadores de essência. A essência não é um acréscimo metafísico arbitrário, mas a própria condição de possibilidade do ser, do conhecer e também do próprio dizer. Através de uma lógica clara e correlacional, entendemos que o anti-essencialismo não é uma posição filosófica sustentável, mas uma postura retórica que vive de forma parasitária do essencialismo que ela mesma nega. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Logicamente, ative o sino para mais notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!